O céu sobre Moscou naquele outubro estava coberto por nuvens cinzentas e pesadas, como uma lona de chumbo, enquanto uma chuva fina e insistente martelava contra os vidros do carro. Estacionei perto do centro empresarial na Tverskaya, e o barulho monótono dos limpadores de para-brisa, arranhando o vidro em um ritmo hipnótico, parecia ecoar minha própria irritação. Mais uma vez, Roman havia esquecido as chaves do carro. Pela terceira vez em um mês. Antes, isso jamais acontecia. Ele sempre foi meticuloso, organizado, um homem que planejava cada detalhe. Agora, porém, vivia distraído, como se sua mente estivesse em outro lugar. O segurança na entrada cumprimentou-me com um aceno amigável, reconhecendo-me imediatamente. Nina Viktorovna, o senhor Roman está em reunião, mas deve terminar logo, explicou, enquanto eu passava com um gesto casual da mão. Não se preocupe, só vou buscar as chaves que ele esqueceu, respondi, dirigindo-me aos elevadores. A empresa Stroidon ocupava todo o 7º andar do prédio. Um hall amplo com poltronas macias na área de espera, revistas de decoração sobre uma mesinha de vidro e vasos com plantas verdes bem cuidadas. Tudo ali respirava sucesso, a imagem impecável de uma construtora consolidada no mercado. Lembrei-me de como Roman havia começado, em um pequeno escritório no porão com apenas 3 funcionários. Agora, eram 25 colaboradores e uma reputação de confiabilidade que ele havia construído com esforço. Sempre me orgulhei de sua determinação, de sua capacidade de superar obstáculos. Nos primeiros anos difíceis e incertos, eu estava ao seu lado, apoiando cada decisão, cada risco. Boa tarde, Nina Viktorovna, cumprimentou-me uma voz suave. Era Valeria, a secretária de Roman, uma jovem loira de traços delicados, vestida em um tailleur cinza impecável, com os cabelos presos em um coque discreto. Trabalhava ali havia 3 anos. Eficiente, educada, sempre composta. Olá, Lera. Roman está em reunião com os projetistas, informei, enquanto ela me olhava com uma expressão estranha, quase compassiva, que me deixou desconfortável. Vou avisá-lo que a senhora está aqui. Enquanto isso, posso trazer um chá? Ofereceu. Não precisa, querida, estou com pressa. Meu horário de almoço está acabando, recusei, sacudindo as gotas de chuva do casaco enquanto me sentava em um dos sofás de couro. Tirei o celular do bolso. 15 minutos, no máximo. Depois teria que voltar ao escritório. Afinal, como chefe do departamento financeiro, não podia me ausentar por muito tempo, nem mesmo por causa de um descuido do marido. Nossa empresa ficava a poucos quarteirões dali, mas o tempo era curto. Valeria saiu da sala de reuniões alguns minutos depois, aproximando-se com uma xícara de chá verde fumegante. Mesmo assim, preparei para a senhora. Roman disse que terminará daqui a 10 minutos, explicou, sentando-se ao meu lado com um bloqueio nas mãos. Seus dedos tremiam levemente como se estivessem nervosos. Está tudo bem? Perguntei, intrigada. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para algo, e então estendeu-me um papel dobrado em 4 partes, olhando furtivamente para a porta da sala de reuniões. Desculpe, mas não podia mais calar, murmurou, levantando-se rapidamente e voltando para sua mesa, os olhos fixos na tela do computador. Desdobrei o papel com mãos que de repente pareciam não me pertencer. As palavras saltaram diante dos meus olhos, nítidas e cruéis. Nina Viktorovna, seu marido tem outra família. Apartamento 47 no condomínio Lesnaya Poliana. Marina Kozlova e 2 filhos. Perdoe-me, mas não consegui guardar isso só para mim. Vê. O ar ao meu redor tornou-se denso, como se eu estivesse submersa. As letras borraram-se, misturando-se às lágrimas que nem percebi escorrer. Guardei a nota no bolso do casaco, fitando minhas mãos que tremiam como folhas secas ao vento. Outra família. 3 palavras que desmoronaram tudo o que eu conhecia. Não era um caso passageiro, não era uma amante ocasional. Era uma família. Com filhos. Minha memória traidora começou a juntar as peças dos últimos meses, como um quebra-cabeça que eu me recusará a montar. Roman chegando em casa depois das 11, 3 vezes na mesma semana. O projeto está atrasado, Nina. Você entende. O cheiro de um perfume feminino desconhecido em sua camisa. Era uma cliente, amor. Você sabe como é. E eu acreditava. Sempre acreditava. O celular virado para baixo, a senha nova que ele mudava com um riso forçado. Ou será que está com ciúmes da minha secretária? E eu ria junto, embora algo dentro de mim doesse. As camisas novas no armário, que eu não havia comprado. Peguei numa promoção, Nina. Eu e o Petrovich aproveitamos. E o cheque? Deve estar em algum lugar. O frasco de colônia cara no banheiro, uma marca que ele nunca usará em 15 anos de casamento. Seu suspiro pesado quando me aproximava dele na cama no escuro. Não hoje, Nina.
Estou exausto. E eu me afastava para o meu lado, engolindo o nó na garganta. Quando me tornei tão cega? Ou será que simplesmente escolhi não enxergar? A porta da sala de reuniões abriu-se, e vários homens saíram, discutindo detalhes técnicos com voz alta. Romã apareceu por último, impecável em seu terno caro, com um sorriso pronto no rosto. Meu marido. Um estranho. Um mentiroso. Ao me ver, cumprimentou-me com um beijo rápido na bochecha, mas seus olhos traíram algo, impaciência, talvez irritação. Nina, você já está aqui. Desculpe pela espera, disse, enquanto Valeria lhe entregava as chaves do carro, evitando meu olhar. Aqui estão, Roman Valerievich, confirmou ela com a voz um pouco trêmula. Pega, meu amor, disse ele, colocando as chaves em minha mão e segurando-a por um segundo a mais que o habitual. Você está pálida. Está tudo bem? Sim, só uma dor de cabeça, menti, forçando um sorriso, enquanto a nota no bolso queimava como brasas contra minha pele. Meu horário está acabando. Preciso ir, avisei, já me levantando. Claro, claro, respondeu ele, olhando para o relógio com uma expressão tensa. Hoje vou ficar até tarde. Reunião importante. Não espere com o jantar. Reunião importante. Ou será no apartamento 47 no Lesnaia Poliana? Pensei, mas o que saí foi apenas, tudo bem. Boa sorte com o projeto. Ao sair, senti o peso do olhar de Valeria sobre mim, um olhar carregado de piedade, culpa e algo que parecia alívio. Quis voltar, perguntar, há quanto tempo você sabe? Por que agora? Mas apenas acenei em despedida e segui em frente. No elevador, sozinha, tirei a nota novamente e reli as palavras. Marina Kozlova. 2 filhos. Não era um erro, não era um deslize. Era uma vida paralela, construída nas sombras. Minhas mãos tremiam, e dessa vez me irritei com minha própria fragilidade. 22 anos de casamento. Nenhum filho, apenas 2 perdas e o veredicto médico implacável. Impossível engravidar. Saí do prédio para uma tarde úmida e fria. A chuva havia ficado mais forte, mas eu nem me importei. Dentro do carro, deixei as mãos caírem sobre o volante e pela primeira vez naquela hora permiti que as lágrimas viessem sem controle, engasgada com soluços que pareciam presos na garganta. Uma parte de mim ainda se recusava a aceitar. Não era o Roman que jurara amor eterno 1000 vezes. Não era o homem que 7 anos antes, sentara-se ao lado da minha cama de hospital após o 2º aborto, prometendo que estaríamos bem, que não precisávamos de filhos para sermos felizes. Mas outra parte, fria e lógica, já começava a conectar os pontos, a analisar, a planejar. Sabia que precisava confirmar a informação, juntar provas e só então decidir o que fazer. Liguei o carro e saí devagar, com a nota queimando no bolso e uma única frase ecoando na mente. Meu marido, outra família, 2 filhos. Cheguei em casa e fui recebida pelo silêncio vazio e pelo cheiro do café da manhã que Roman não terminara. A xícara ainda estava na mesa da cozinha, com um anel marrom no fundo e borras secas nas laterais. Normalmente, eu a lavaria imediatamente, mas naquele dia não tinha forças para pequenos afazeres. Caminhei pela casa devagar, como se a visse pela primeira vez, como se cada objeto guardasse um segredo que eu nunca havia notado. O espaço onde vivi por mais de 20 anos. Um apartamento de 3 quartos no bairro de Sokol, com reforma feita há 5 anos, tons beges tranquilos, móveis confortáveis e fotografias emolduradas nas paredes. Nossas fotos de casamento, sorrisos, olhares felizes. A viagem à Itália para comemorar 10 anos juntos. Roman me abraça diante do Coliseu. Outra imagem, estamos na dacha dos pais dele. Eu, de chapéu de palha, colhendo morangos. Todos esses instantes congelados que agora pareciam cenas de um filme alheio. O escritório de Roman estava trancado, como de costume. Eu tinha a chave. Ele nunca fez segredo disso, apenas não gostava que eu mexesse em seus papéis durante a limpeza. Ninocha, é melhor não tocar, senão depois não acho nada, dizia, e eu não me opunha. Cada um precisa do seu espaço, mesmo no casamento. A chave girou suavemente na fechadura. O sol já inclinava-se para o poente, e o cômodo mergulhara em uma penumbra dourada. Não acendi a luz principal, limitando-me à luminária da mesa. A escrivaninha impecável, a estante com manuais técnicos de construção, a poltrona de couro, presente meu por seu 45º aniversário. A imagem de um homem de negócios bem-sucedido. Meu marido. O pai de outra família. Ao abrir a gaveta superior, deparei-me com a ordem habitual. Pastas organizadas por tipo, documentos separados por abas. Roman sempre foi meticuloso. Nada suspeito à primeira vista. Na gaveta do meio, material de escritório, um talão de cheques antigo, alguns recibos. Mas a gaveta inferior estava trancada. Estranho, antes, ela sempre ficava aberta.
Não tinha chave, mas sabia onde ele guardava as reservas, dentro de uma caixinha de música sob o pés-papéis na prateleira dos livros. O pequeno chaveiro coube perfeitamente. Dentro, uma pasta com a etiqueta pessoal. Minhas mãos traíram-me, tremendo ao abri-la. O primeiro documento que vi foi um extrato bancário. Uma transferência de 2,5 milhões de rublos para a MS Kozlova, feita 3 meses antes. Motivo do pagamento: devolução de empréstimo conforme contrato. Que empréstimo? Roman nunca mencionara ter emprestado tal quantia a alguém. Em seguida, um contrato de aluguel, um apartamento de 2 quartos no complexo Lesnaya Poliana. Locatária: Kozlova MS. Prazo: 1 ano, com opção de renovação. Pagamento mensal: 85 mil rublos. O contrato, assinado no ano anterior, fora recentemente prorrogado por mais 1 ano. No rodapé, a assinatura larga e familiar de Roman. Lesnaya Poliana. Exatamente como na bilhete. Valéria não mentira. Na página seguinte, uma lista de despesas, registros de chamadas telefônicas e nomes desconhecidos, exceto um, que se repetia com frequência: Marina. Dezenas de ligações quase diárias. Afastei os papéis e peguei a pasta de couro que Roman levava ao trabalho todos os dias, aquela com suas iniciais gravadas na placa de metal, presente meu no Natal passado. Dentro, a rotina profissional, agenda, tablet, carregador, documentos. Mas no bolso lateral, um papel dobrado em 4. Ao desdobrá-lo, congelei. Um desenho infantil desajeitado, mas cheio de esforço, uma casinha, um sol, 3 figuras, uma grande e 2 pequenas. E embaixo, com letras tortas, para o papai, de Maxim. A data, 1 mês atrás. No compartimento interno, outro desenho, este em papel mais grosso, com cores vibrantes. Flores, uma menina de vestido rosa e um homem grande, segurando sua mão. Para o papai querido, da Dasha, rodeado de corações. Algo se partiu dentro de mim. Não era apenas uma traição. Eram crianças que o chamavam de pai. Crianças para quem ele desenhava casinhas com chaminés fumegantes e aceitava corações de papel. No fundo da pasta, uma fotografia. Uma impressão caseira tirada de um celular. Roman, sorridente, feliz, abraçando uma mulher magra, de cabelos escuros, por volta dos 30 anos. Ao lado, um menino e uma menina. Os 4 diante de uma casa de campo coberta por eras. Nossa Dasha? Não, não se parecia com a nossa. Provavelmente a Dasha dela. Ou deles. Pareciam uma família. Uma família de verdade. Algo que eu e Roman nunca tivemos. Crianças, aqueles rabiscos com letras trêmulas, aquelas mãozinhas se estendendo para ele. Guardei tudo de volta, tentando reproduzir a disposição original. Tranquei a gaveta, devolvi a chave ao lugar e sentei-me na poltrona dele. Então, disquei o número de Helena. Amigas desde o primeiro ano da universidade, quase 30 anos de confidências. Ela me conhecia melhor que ninguém. Lena, você pode vir? Minha voz soava rouca, como se não fosse minha. Claro, já estou indo. Não, nada aconteceu. Mentira. Tudo havia acontecido, só não da forma que ela imaginaria. Só venha, por favor. Helena chegou em 40 minutos. Sem perguntas, foi direto à cozinha, pôs a chaleira no fogo e tirou de sua bolsa uma caixa de doces. Conte sentou-se à minha frente, com seus olhos castanhos e perspicazes. E eu contei, sobre o bilhete e os documentos, os desenhos das crianças. Minha voz falhava, um nó na garganta, mas eu me forçava a falar com clareza, como em uma reunião de trabalho. Helena ouvia sem interromper, apenas balançando a cabeça de vez em quando. É isso, terminei, abraçando a xícara de chá já frio. 22 anos de casamento e assim. Ela segurou minha mão. Nina, o que você vai fazer agora? Não sei. Pela primeira vez, permiti que um soluço escapasse. Talvez seja um engano. Que engano? Helena sempre fora pragmática ao extremo. Contrato de aluguel com o nome dela, transferências, desenhos de crianças. Tudo bate com o que essa Valéria escreveu. A questão é, o que você vai fazer? Me divorciar. A resposta saiu antes que eu pensasse. Preciso vê-los com meus próprios olhos. Ter certeza de que é uma família de verdade. Certo, assentiu Helena. No fim de semana a gente segue. Você vai ver tudo sozinha. Por enquanto, segure as pontas e não dê na vista. Consegue? Assenti, embora por dentro tudo se contraísse só de pensar em fingir que nada havia acontecido. Dormir na mesma cama com um homem que me traíra da pior maneira possível. A porta da frente bateu justamente quando Helena e eu terminávamos a segunda xícara de chá. Roman entrou na cozinha, beijou-me no rosto com a habitual leveza e cumprimentou Helena com um aceno amigável. Ah, Lenocha, que surpresa! Passava por aqui e resolvi dar um pulo, ela respondeu, impecável no papel.
E você, por que tão tarde? Perguntou ele, sentando-se com um suspiro. Nina diz que você some no trabalho. Ah, esses clientes. Romã esfregou os olhos. Sem noção de prazos. Exigem o impossível para ontem. Quase não consegui um acordo hoje. Acordo, pensei, observando. Cada palavra sua agora soava como uma ironia. Cada gesto como uma mentira. Bom, vou indo. Helena levantou-se. Já me prolonguei demais. Depois que ela saiu, Romã aqueceu o jantar que eu deixará para ele, assobiando algo baixo. Cansado? Perguntei, forçando a voz a soar natural. Exausto como um cachorro, respondeu. Você não faz ideia do dia que tive hoje. Não, não faço, concordei em pensamento. Assim como não fiz nos últimos 22 anos. Mais tarde, deitada ao lado do marido que respirava tranquilo, olhei para o teto e pensei em como é fácil desmoronar o que se levou uma vida para construir. Anos. Uma única folha de papel, alguns desenhos infantis, e a vida que eu achava compreensível e previsível desabou como um castelo de cartas. À frente estava o domingo, o dia em que eu veria a verdade com meus próprios olhos. O sábado surpreendeu com um sol inesperado para meados de outubro. A natureza, como se quisesse presentear com os últimos dias quentes antes do longo inverno moscovita. Eu e Helena estacionamos em frente ao nosso prédio, na sua Toyota surrada. Você aguenta, disse a mim mesma. Ela se virou para mim, estendendo um termo com café. Talvez eu vá sozinha, e você? Não, e respondi com firmeza, aceitando a bebida quente. Preciso ver tudo com meus próprios olhos. Senão vou continuar duvidando, inventando desculpas. Romã saiu do prédio exatamente às 11 horas, como prometera na noite anterior. Reunião com investidores. Nina, neste fim de semana, fique sem mim. Você entende, não dá para recusar gente assim. Eu nem discuti, apenas a senti distraída, surpresa por não ter percebido antes a falsidade em sua voz. Vamos, Helena ligou o motor. Só mantenha distância, não se exponha. Cresci assistindo a séries policiais, sei como fazer vigilância, tentei brincar, mas o sorriso saiu torto. Romã seguiu pela rodovia Yaroslavo, seu Mercedes preto serpenteando no trânsito apertado do sábado. Nós o seguíamos, mantendo 2 ou 3 máquinas entre nós. Depois de 40 minutos, ele virou para o complexo residencial Lesnaia Poliana, um condomínio de luxo cercado por um pinhal. Poliana no bosque, é? Murmurou Helena, estacionando em uma vaga para visitantes bem longe. Vamos a pé, Nina. Coloca o capuz. Saímos do carro e caminhamos devagar pela trilha que levava ao condomínio. Puxei o capuz da jaqueta, embora duvidasse que Romã olhasse com atenção para os transeuntes. Seu Mercedes já estava estacionado em frente ao terceiro bloco. Do marido, nem sinal. Ele devia ter entrado no prédio. 5º andar, apartamento 47, disse, lembrando da anotação e do contrato de aluguel. Mas como vamos saber quais são as janelas? Helena apontou para a fachada. A numeração geralmente vai da esquerda para a direita a partir da entrada. Devem ser aquelas ali. Olhei. Veja, no balcão tem uma bicicleta infantil. Encontramos um banco na praça de brinquedos em frente ao prédio, de onde tínhamos uma boa visão das janelas. Não havia muitas crianças por perto. O ar estava fresco, e já passava da hora do almoço. 2 mães com carrinhos, um menino pilotando um drone com o avô, uma garota no balanço. Um sábado comum em um bairro residencial. Me passa o binóculo. Helena tirou da bolsa um pequeno binóculo de teatro. Presente romântico do meu ex-marido. Quem diria que serviria para isso? Sorriu amargo, entregando-o a mim. Ajustei as lentes. As cortinas do apartamento estavam abertas, e as janelas panorâmicas da sala deixavam ver tudo claramente. A princípio, só vi silhuetas borradas, mas a imagem logo ficou nítida. Romã estava no centro de uma sala clara, e 2 crianças corriam em sua direção. Um menino de uns 9 anos e uma menina mais nova, aquela mesma do desenho. Ele pegou a pequena no colo, girou com ela, depois abraçou o garoto, bagunçando seus cabelos. Seu rosto? Há muito não via tão feliz, tão à vontade. Da área da cozinha saiu uma mulher magra, de cabelos escuros, a mesma da foto. Ela sorria, observando a cena. Romã se aproximou, abraçou-a pela cintura e a beijou. Não como me beijava pelas manhãs, rápido e sem entusiasmo, mas longo com intensidade. Foi como levar um soco no estômago. Uma coisa era desconfiar, ver documentos, imaginar. Outra, muito diferente, era testemunhar com meus próprios olhos o marido beijando outra mulher, abraçando crianças alheias com uma ternura que eu nem lembrava de ter existido entre nós. Nina, você está bem? Perguntou Helena, preocupada. Talvez já chegue? Balancei a cabeça sem tirar os olhos do binóculo. Preciso ver tudo.
E lá, do outro lado do vidro, desenrolava-se uma cena familiar idílica. A mulher, Marina, provavelmente arrumava a mesa. As crianças ajudavam, colocando os pratos. Romã mexia em uma churrasqueira na varanda, claramente preparando algo para grelhar. Todos riam, conversavam. Tão felizes, tão reais. Quando se sentaram à mesa, abaixei o binóculo. Minhas mãos tremiam, e uma náusea subia pela garganta. Vamos embora, pedi. Mas Helena balançou a cabeça. Se já estamos aqui, precisamos juntar o máximo de informações. Espere aqui. Levantou-se e dirigiu-se ao prédio. Quis chamá-la, mas não tive forças. Fiquei sentada, olhando para um ponto fixo, tentando assimilar o que tinha visto. Todo esse tempo, eu fora apenas uma opção reserva. A esposa oficial para manter as aparências, a dona de casa conveniente, algo como uma governanta com uma aliança no dedo. Uma senhora idosa passou por mim com um cachorrinho. Ao me ver, parou, compassiva. Moça, você não está bem? Está muito pálida. Não, estou bem. Obrigada. Forcei um sorriso. Você está olhando apartamentos aqui? Perguntou, surpresa. É um ótimo condomínio. Mudei-me há um ano e estou muito satisfeita. Os vizinhos são decentes, em sua maioria famílias. Sim, estou pensando em comprar Menti. Aquele prédio, 5º andar. Você sabe quem mora lá? Uma jovem casal com crianças. Ah, é a Marinoca com os pequenos. Uma moça encantadora, crianças educadas. Moram aqui há uns 2 anos. O pai delas é simplesmente maravilhoso. Sempre que vem, brinca com as crianças, anda de bicicleta, joga futebol. Não como outros que só vivem para o trabalho, não é? Ela continuou falando, mas eu já não ouvia mais. 2 anos. Não 2 meses, não 6 meses. 2 anos de mentira, de vida dupla, de engano. Metade do tempo do empréstimo que eu ajudei a pagar com meu salário para o negócio dele. Helena voltou e voltamos para o carro em silêncio. Só quando fechei a porta é que permiti que as lágrimas caíssem, cobrindo o rosto com as mãos. Falei com a porteira, disse Helena baixinho, me entregando lenços de papel, dei 500 rublos por informações. Ela confirmou, Marina Kozlova, 2 filhos, mora aqui há quase 2 anos. Roman é apresentado como seu marido Roman Petrov. Ele aparece todo fim de semana e algumas vezes durante a semana. A velha os considera a família perfeita. Perfeita, repeti, enxugando as lágrimas. E eu, Lena? Como ele pôde? 2 anos. Toda vez que dizia que ficaria até tarde no trabalho, que viajava a negócios, que tinha reuniões com clientes. Ele estava com eles, construindo outra vida. E a mim deixava sobras. Lembrei-me das crianças, tão felizes ao vê-lo, do brilho no rosto de Marina quando ele a abraçava. E depois como ele me beijava pelas manhãs frio distante, como respondia às minhas perguntas sobre o trabalho com indiferença. E agora, o que você vai fazer? Perguntou Helena, ligando o carro. Não sei. Olhei para a aliança no meu dedo. Preciso pensar. Falar com ela, com essa Marina. Descobrir o que sabe, o que Roman prometeu a ela. E se isso destruir a família deles? Perguntou a amiga cautelosa. As crianças estão acostumadas com ele. Pelo que vi, ele é como um pai para elas. A pergunta doeu mais do que toda a cena que acabará de presenciar. Crianças alheias às quais Roman dava o que sempre me negou: amor, tempo, o direito de ser uma família de verdade. Nossa infertilidade sempre fora um tema doloroso. 2 abortos espontâneos, anos de tentativas, de esperança que se esvaía. E enquanto eu chorava em silêncio, ele construía isso aqui. Uma família que eu nunca pude lidar. Ou que talvez ele nunca quisesse comigo. Anos de tentativas frustradas, consultas médicas intermináveis. Às vezes é assim, Ninoca, não era para ser. Mas temos um ao outro, ele dizia. Agora descobria que além de mim, ele tinha outra família. Crianças que, embora não fossem de sangue, ocupavam o lugar que eu nunca consegui preencher. Não pretendia me vingar das crianças, afirmei para mim mesma com firmeza. Elas não tinham culpa de que a mãe se envolvesse com um homem casado. Talvez até ela fosse mais uma vítima. Não sabia o que Roman lhe contará. Ele chegou em casa às 8, como prometera, com uma caixa de bombons dos investidores agradecidos. Falou de negociações complicadas, de como convencer a parceiros imaginários. Eu ouvia, assenti e pensava, será que ele realmente me acha tão ingênua? Ou a mentira já se tornou tão natural que nem percebe mais? Deitei cedo, alegando dor de cabeça. Roman não objetou, como sempre, e ficou na sala com o notebook finalizando relatórios. Eu, na cama vazia, olhava para o teto e refletia sobre como minha vida era tão falsa quanto aquele colchão que há tempos não dividíamos. A dor, aos poucos, se transformava em algo novo, uma determinação fria. Roman fizera sua escolha 2 anos atrás.
Agora era minha vez. No domingo de manhã, acordei com uma resolução que me surpreendeu. Roman saiu cedo outra reunião com investidores. Desta vez eu sabia exatamente para onde ele ia. Enquanto tomava banho, encontrei um número de Marina Kozlova em seu celular, salvo como Marina Designer. Uma disfarce tão óbvio que chegava a ofender. Será que ele me achava tão tola assim? Disquei o número na cozinha, diante das fotos do nosso casamento na parede. Os toques pareciam eternos, enquanto meu coração batia no pescoço. Alô? Uma voz feminina, agradável, mas cautelosa. Claramente não esperava uma ligação desconhecida num domingo de manhã. Marina Sergeyevna Kozlova? Perguntei, tentando manter a voz firme. Sim, sou eu. Quem é? Meu nome é Nina Viktorovna Petrova. Sou esposa de Roman. Silêncio. Um silêncio longo, ensurdecedor, quebrado apenas por sua respiração ofegante. Isso é alguma piada? Ela finalmente disse. Eu gostaria que fosse. Precisávamos conversar, só nós duas. Mas é impossível. Roman está em processo de divórcio. Quase finalizado. Ele me mostrou os documentos. Não havia divórcio. Nunca houve. Expliquei, com calma, que estávamos casados há 22 anos, que morávamos juntos, que dividíamos a mesma cama, embora cada vez menos. Posso enviar fotos da nossa casa, se não acredita. Meu Deus, sua voz tremeu. Preciso pensar. Marina, respirei fundo. Não quero cenas nem escândalos. Só quero falar como mulheres. Acho que ele mentiu para as duas. Combinamos nos encontrar na Chocolatinice do Shopping Mega, território neutro, onde era improvável cruzarmos com conhecidos em comum. Cheguei cedo, escolhi uma mesa no canto e pedi chá verde. Minhas mãos tremiam, e as escondi embaixo da mesa. Marina apareceu 20 minutos depois. Reconheci-a pelas fotos. Magra, morena, olhos castanhos vivos e covinhas nas bochechas. Bonita. 12 anos mais nova que eu. O que mais me surpreendeu foi que ela não veio sozinha. Um menino de 9 anos e uma garotinha pequena seguiam-se à sua mão. Não se importa? Perguntou, indicando as crianças. Não tinha com quem deixá-los. Machin da Shenka vão brincar na sala de jogos. Mamãe conversa com a tia e depois chama vocês. As crianças obedeceram. O garoto sério demais para a idade e a menina, que se virou para acenar com a mãozinha rechonchuda. Desculpe trazê-los. Marina sentou-se à minha frente, torcendo a ponta do chale. Mas precisava ter certeza de que isso não era alguma armadilha. Entendi. Tirando da bolsa a foto da nossa última aniversário de casamento, 7 meses antes, estendi a ela. Estávamos abraçados, eu de vestido noturno, ele de terno. Foi em abril. 22 anos. Ela pegou a imagem com dedos trêmulos. Seu rosto empalideceu. Não pode ser. Sussurrou. Ele me mostrou os papéis do divórcio. Disse que vocês viviam separados há anos, só arrastando a burocracia por causa de questões financeiras. Não há divórcio, balancei a cabeça. Moramos juntos no apartamento em Sokol, dormimos na mesma cama, dividimos as contas. Tudo é comum. Não entendo. Por que ele mentiria? Seus olhos encheram-se de lágrimas. Eu nunca me envolveria com um homem casado. Ele jurava que vocês não eram mais um casal. Sorri sem alegria. Ele mentia para mim também. Marina enxugou uma lágrima, borrando a máscara. De repente pareceu-me tão jovem, tão frágil. Você quer ele de volta? Perguntou, direta. Não, a resposta saiu mais fácil do que imaginei. Quero entender em que nos metemos. E que você saiba a verdade. Pedimos mais chá, depois café. Marina contou como conhecera Roman 2 anos antes, quando começou a trabalhar como designer em sua empresa. Como ele confessara desde o início ser casado, mas infeliz. Como prometera o divórcio assim que resolvessem questões financeiras. Disse que não queria magoar você, que você sofria muito por não poder ter filhos. Ela baixou os olhos. E eu acreditei, porque ele sempre foi tão atencioso, tão cuidadoso. Ouvi e percebi que não sentia ódio nem ciúme. Só pena dela e de mim. Vamos à sua casa, propôs Marina de repente. Vou mostrar os documentos que ele me deu. Assim você entenderá tudo. Levamos as crianças e fomos para Lesnaya Poliana. O apartamento que eu espiara pelo binóculo era ainda mais aconchegante por dentro. Claro, espaçoso, decorado com gosto. Marina era designer, afinal. Brinquedos, livros infantis, desenhos nas paredes. Uma casa de verdade. Ela pediu às crianças que brincassem no quarto e tirou de uma gaveta uma pasta com papéis. Olhe, estendeu-me os documentos. Carimbos, petição de divórcio, acordo de divisão de bens. Examinei tudo com o olho treinado de contadora. Os papéis pareciam convincentes, mas eram falsificações bem feitas, selos borrados,
números de processo inexistentes, assinaturas que não batiam. Conheci a letra do nosso notário. Aquilo não era dela. Marina, esses documentos são falsos, disse, suavemente. Um divórcio real não se parece com isso. Ela afundou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Sentia quase fisicamente o mundo dela desmoronar, assim como o meu 2 dias antes. E isso? Apontei para um álbum de fotos na estante, com a inscrição Nossa Família. Marina o pegou automaticamente. Folheamos juntas. Romã com as crianças na praia, piqueniques no bosque, Natal com árvore e presentes. Seu aniversário, bolo, velas, sorrisos infantis. E em todas as fotos ele, feliz, relaxado, autêntico. Um homem que eu não via há anos. Dashenka nasceu, sua voz falhou. Dashenka nasceu quando eu e o pai dela já estávamos separados, contou Marina, acariciando a foto com os dedos trêmulos. Machin era mais velho, mas sofreu muito com a nossa separação. Depois, quando Romã apareceu, tudo mudou. Ele brincava com as crianças, ajudava Machin com matemática, lia contos de fadas para Dashenka antes de dormir. Tornou-se um pai de verdade para eles. Na parede do quarto das crianças, onde demos uma espiada, dezenas de desenhos coloridos estavam pendurados. Para o papai Roma, o melhor papai do mundo, para nossa família. Cenas ingênuas, sinceras, cheias de um amor que ele construiu às escondidas de mim. Enquanto me negava exatamente isso, a ternura, a atenção, o carinho que eu tanto pedia. Como ele conseguia dar conta de tudo? Perguntei mais a mim mesma do que a Marina. Trabalho, uma segunda família, uma primeira esposa. Ele sempre dizia que trabalhava demais. Marina soltou um riso amargo. Chegava nas sextas à noite e ia embora no domingo. Às vezes, durante a semana, aparecia tarde, dizendo que tinha saído do escritório. E o que ele te contava? Sobre mim? Ela baixou os olhos, culpada. Que você era muito exigente. Fria. Que só se importava com dinheiro e status, não com ele. Que não o entendia. Sua voz sumiu num suspiro. Desculpe. Não tem problema, respondi, balançando a cabeça. Eu achava que o apoiava em tudo, que protegia nosso casamento. Mas, pelo jeito, fiz algo errado. Ficamos conversando por mais 2 horas. 2 mulheres que amaram o mesmo homem, enganadas por ele de maneiras diferentes, mas com a mesma crueldade calculada. Marina chorou ao lembrar dos planos que fazia para o futuro. Eu a escutei com o amargor que queimava por dentro. Não havia ódio entre nós, só uma dor compartilhada, como uma ferida aberta que sangrava igual nas duas. O que você vai fazer agora? Perguntou ela já na porta, ao nos despedirmos. Ainda não decidi, olhei para o relógio. Mas sabe qual é a pior parte? Daqui a pouco ele chega em casa e vai me contar sobre seu dia difícil com os investidores. E eu, provavelmente vou fingir que acredito. Por enquanto. Marina assentiu como se entendesse. Então, num gesto inesperado, me abraçou com força. Fiquei paralisada por um segundo, antes de retribuir o abraço com cautela. Me ligue quando decidir o que fazer. Sussurrou. Eu quero saber. Assim que saí do prédio, liguei para Helena. Lê, você não vai acreditar no que acabei de fazer. A segunda-feira me recebeu com uma determinação que não sentia há anos. Depois de uma noite em claro, o plano amadureceu na minha cabeça. Não houve lágrimas nem gritos, apenas uma clareza gelada, quase cirúrgica. Romã saiu para o trabalho sem notar nada de diferente. Beijou-me na bochecha como sempre, resmungou algo sobre um dia pesado pela frente. Acompanhei-o com o olhar pela janela da cozinha, e assim que o carro sumiu, liguei para Marina. Tem certeza? Perguntou ela, depois que expliquei tudo. Sua voz soava tensa, mas firme. Absolutamente, respondi. Mas preciso da sua ajuda. E de mais alguém. Cheguei ao escritório da construtora por volta do almoço. Valeria me esperava na recepção, os olhos baixos, as mãos inquietas. Nina Viktorovna, eu? Não se desculpe, Lera, interrompi, aproximando-me. Você fez o que achava certo. E eu lhe sou grata por isso. Entremos numa sala de reuniões vazia. Valeria torcia a barra da blusa, mas seu olhar era resoluto. Tenho algo que pode ser útil. Tirou do bolso uma pendrive. Cópias de documentos financeiros dos últimos 2 anos. Não era para espionar, mas notei coisas estranhas nos relatórios. O Roman Valerievich fez várias transferências grandes como reembolso de investimentos para uma empresa que não existe. Parecia suspeito. Aquilo era uma mina de ouro, extratos bancários, contratos, notas fiscais. Roman não tinha sido tão cuidadoso quanto imaginava. Os 2,5 milhões da apartamento de Marina passaram como serviços de consultoria de uma firma fantasma. O aluguel mensal também saía da conta da empresa.
E ainda havia transferências duvidosas que somavam quase 4 milhões de rublos nos últimos 2 anos, dinheiro que sustentava sua segunda família e que nunca apareceu nas nossas conversas sobre finanças. Você entende que isso é fraude financeira? Perguntei a Valeria. E que você poderia se complicar se isso viesse à tona? Entendo. Ela assentiu. Mas não podia ficar calada. Isso está errado. O escritório de advocacia na Prospect Kutuzovsky exalava seriedade e dinheiro. Ana Petrovna Krylova, uma mulher baixa de olhar penetrante e cabelo impecável, ouviu minha história com atenção, analisou os documentos que levei, os meus e os de Valeria, e fez anotações num caderno de couro com detalhes dourados. Entendi. Nina Viktorovna tirou os óculos e me encarou. Sua posição é muito forte. Primeiro, 22 anos de casamento e uma contribuição significativa para o negócio da família. Segundo, provas concretas de irregularidades financeiras. Terceiro, dano moral por anos de enganação. Fez uma pausa. O que você propõe? Há 2 caminhos. Juntou as mãos sobre a mesa. Podemos fazer um escândalo, acionar a Receita Federal, abrir um processo criminal por fraude. Ou, resolver tudo em silêncio. Apresentar a ele um acordo voluntário nas suas condições. Com as provas que temos, acho que ele vai aceitar. Discutimos os detalhes, valores, prazos, cláusulas. Às 17 horas, saí de lá com um plano de ação claro e a certeza dos meus direitos. Ana Petrovna me acompanhou até a porta. Última pergunta, disse, estudando minha expressão. Tem certeza de que é isso que quer? Divórcio não, uma reconciliação? Sorri sem alegria. Durante 22 anos, achei que estava construindo uma família. Descobri que era só um cenário conveniente para a verdadeira vida dele. Não, reconciliação não está nos planos. À noite, Marina e eu nos encontramos no nosso apartamento. Helena veio para apoio moral. Às 3 esperamos Roman chegar, sentadas na cozinha numa cena surreal. Eu, a mulher que ele traía há anos, e a amante que virou cúmplice dessa farsa sem ódio, só com uma estranha solidariedade. Ele entrou cantando algo baixo, mas congelou ao ver a cena na cozinha. O sangue parece ter drenado do seu rosto. O que está acontecendo? Seus olhos saltaram de mim para Marina e vice-versa. Senta, Roman, apontei para a cadeira vazia. Precisamos conversar. Se acha que vou. Senta, repeti mais firme. Ou prefere discutir suas fraudes financeiras em pé? Ele caiu na cadeira como se as pernas tivessem falhado. Espalhei na mesa as impressões dos documentos, as fotos, os desenhos das crianças. Sabemos de tudo, Roman. Minha voz saía calma, embora por dentro tudo tremesse. Sobre sua segunda família. Sobre o dinheiro que desviou da empresa. Sobre as mentiras que nos contou por 2 anos. Nina, eu posso explicar. Tentou pegar minha mão, mas me afastei. Não é o que você pensa. Foi uma crise de meia-idade. Me perdi. Uma crise de 2 anos, Marina se inclinou para a frente. Com documentos falsos de divórcio, promessas de que ia deixar tudo. Marina, por favor. Ele suplicou, olhando para ela com desespero. Eu ia contar. Só não queria magoar ninguém. Então é assim que você não magoa ninguém, balancei a cabeça. Roman, tenho uma novidade para você. A partir de agora, você tem 2 opções. Abri a pasta sobre a mesa. A primeira, um divórcio justo nas minhas condições que vou detalhar agora. A segunda, pausei, olhando nos seus olhos. Eu entrego esses documentos à promotoria e deixo que a justiça decida. Ou aquelas margaridas brancas e amarelas que crescem selvagens nas dunas, disse ele, estendendo-os para mim com um sorriso tímido. Pensei que combinariam mais com você do que flores de estufa. Aceitei o buquê sentindo o perfume fresco da terra e do mar misturado ao aroma das pétalas. Não eram flores caras, nem arranjadas com perfeição artificial. Eram simples, como o gesto que as acompanhava sincero, sem segundas intenções. Assim como tudo entre nós havia sido até então, sem pressa, sem promessas vazias, sem a sombra da traição. Obrigada, respondi, e minhas palavras soaram mais leves que o vento que brincava com os fios soltos do meu cabelo. Elas são perfeitas. Andrei observou-me por um instante, como se quisesse dizer algo, mas apenas assentiu. Nós 2 sabíamos que não precisávamos encher o silêncio com palavras. Bastava estar ali, lado a lado, ouvindo o murmúrio das ondas que quebravam na praia. O mar, em sua eternidade, já havia nos ensinado o suficiente sobre paciência e renovação. Hoje faz 1 ano que você chegou ao Chaika, comentou ele finalmente, enquanto caminhávamos pela areia úmida. Lembra como estava chovendo naquele dia? Como esquecer? Ri, recordando o modo como meus dentes batiam enquanto eu tentava me aquecer junto ao seu radiador.
Você me salvou de uma pneumonia e, de quebra, de um dia inteiro de papelada molhada. Foi o melhor investimento que já fiz, brincou, mas seus olhos, quando se voltaram para os meus, tinham uma seriedade que me fez parar. Interrompeu-se. O vento levou suas palavras, ou talvez ele próprio as tenha engolido, incerto. Mas seus dedos, sem pressa, encontraram os meus, entrelaçando-se como se fosse o gesto mais natural do mundo. Não era uma declaração grandiosa, nem um juramento solene. Era apenas isso, duas mãos que se reconheciam, duas vidas que depois de tantas perdas, haviam aprendido a confiar novamente. Não precisa dizer nada, falei baixinho, apertando seus dedos com suavidade. Eu também sinto. Ele sorriu, aliviado, e juntos seguimos pela praia, enquanto o sol se punha sobre o mar, pintando a água em tons de fogo. Não havia pressa. Não havia medos. Apenas o presente, tão frágil e tão precioso quanto aquelas flores selvagens em minhas mãos. Naquela noite, deitada na cama com a janela aberta para o murmúrio das ondas, pensei em como a vida, às vezes, nos leva por caminhos que jamais escolheríamos. Romã me havia ensinado o que não queria. Mentiras, meias-verdades, a sensação de ser uma sombra em minha própria história. Mas foi preciso perder tudo para ganhar algo muito maior, a liberdade de ser quem realmente era. E agora, quando o aroma das magnólias entrava pela janela e o som do mar embalava meus pensamentos, eu sabia que não estava sozinha. Não no sentido de ter alguém ao lado, embora André, com sua quietude e sua bondade, estivesse ali, presente em cada pequeno gesto. Mas sozinha no sentido de estar incompleta. Pela primeira vez em anos, minha vida pertencia somente a mim. E isso, mais do que qualquer amor ou qualquer posse, era a minha maior vitória. Fechei os olhos, sorrindo. Amanhã seria mais um dia em Geledic, mais uma caminhada pela Omberejada, mais um café com os colegas do S, mais uma planilha para revisar. Nada de extraordinário, nada de grandioso. Apenas a vida finalmente vivida em paz. E pela primeira vez isso era o suficiente. Era um buquê simples de margaridas e centáureas. Você está linda, disse ele em vez de cumprimento, estendendo as flores. Caminhávamos pela beira do mar, falando sobre o dia que passou, sobre o novo equipamento do sanatório, sobre planos para o fim de semana. Andrei era um homem de poucas palavras, mas sua quietude não era distanciamento, era a calma de quem não precisa de conversa fiada para sentir proximidade. Quando o sol começou a se inclinar rumo ao horizonte, sentamos em uma grande pedra junto à água. Ele passou o braço por meus ombros, um gesto simples, protetor. Ficamos em silêncio, observando a bola de fogo afundar no mar, tingindo as águas de púrpura e ouro. Nina, finalmente disse ele com a voz baixa. Sei que você passou por coisas difíceis. Eu também. Mas acho que juntos fica mais fácil. Sim, encostei a cabeça em seu ombro. Para mim também é assim. Não vou prometer eternidade ou felicidade de conto de fadas, continuou, olhando para o horizonte. A vida me ensinou que essas promessas costumam ser vazias. Mas posso prometer honestidade, todos os dias em que estivermos juntos. Suas palavras me tocaram fundo. Não eram juramentos grandiosos de amor eterno, mas a oferta simples de ser verdadeiro. Exatamente o que me havia faltado em 22 anos de casamento. É isso que eu quero também, respondi em voz baixa. Apenas estar juntos. Dia após dia, sem mentiras. Permaneceu ali, encostados um no outro, enquanto os últimos raios de sol desapareciam além do mar, dando lugar às primeiras estrelas. À frente, a noite. Depois dela, um novo amanhecer, um novo dia, uma nova vida. Quando nos levantamos para voltar, parei por um instante, olhando para o mar escuro. Algures, a milhares de quilômetros, ficará para trás minha vida antiga. A mulher que temia a solidão mais do que a mentira, que se agarrava à ilusão de família fechando os olhos para a traição, que não acreditava merecer algo melhor. Mas ali, à beira daquele mar, estava outra mulher. Aquela que aprendeu a valorizar a verdade acima de tudo, que entendeu a diferença entre amor e hábito, que já não temia ficar sozinha, porque é melhor estar consigo mesma do que ao lado de quem não te valoriza. Andrei tomou minha mão com delicadeza, e seguimos pela orla em direção à cidade, onde as janelas já começavam a se iluminar com a luz da noite. Aquela carta destruiu minha vida antiga, mas me deu uma nova. Uma vida real, pensei, observando o perfil do homem ao meu lado. Agora eu sabia. Melhor a verdade amarga do que a mentira doce. E melhor começar do zero do que continuar vivendo em um mundo de ilusões. À frente, um novo dia. E desta vez eu tinha certeza, ele seria verdadeiramente meu. O bater da porta interrompeu meus pensamentos. Na soleira, Andrei seguiu com um buquê de flores silvestres e um embrulho de onde escapava o aroma fresco de peixe recém-comprado. Perdida em pensamentos,
Perguntou, beijando-me suavemente a face. Sobre a vida? Sorri, afastando-me para deixá-lo entrar. Sobre como ela se constrói de maneira surpreendente, e as conclusões a que cheguei. Ele seguiu até a cozinha, desdobrando com cuidado o papel que envolvia o peixe. Conclusões simples, mas profundas. Abri a torneira para lavar as mãos, enquanto as palavras tomavam forma em minha mente. Que a felicidade não está em se agarrar às ilusões de relacionamentos perfeitos, mas em aprender a se valorizar, reinventar-se quando necessário e seguir adiante, apesar de tudo. Andrei me envolveu por trás, apoiando o queixo em meu ombro. Mulher sábia, murmurou com uma ternura que dispensava mais palavras. Tive vontade de dizer a ele que a sorte havia sido minha, que depois de tudo, aprendi a reconhecer o falso e a valorizar o genuíno. Que agora eu sabia, o maior amor na vida de uma mulher é o amor por si mesma. E só quando nos amamos e nos respeitamos de verdade é que os outros podem nos amar da mesma forma. Mas em vez de discursos, virei-me para ele e o beijei, sem explicações. Era assim que funcionávamos, nos entendíamos além de frases elaboradas ou promessas vazias. A nova vida não havia apenas começado, ela fluía com força, cheia de propósito. E eu estava pronta para vivê-la intensamente, sem medo, sem olhares para trás. Porque o futuro prometia ser autêntico e isso mais do que qualquer fantasia, era o que realmente importava.